Bom, a gente volta para Brasília falando ainda sobre o ministro Padilha, ministro das Relações Institucionais, que fez analogias, Bruno Pinheiro, com o futebol para explicar como é que está a relação entre o governo e o Congresso. Ele lembrou de uma disputa histórica de atacantes brasileiros. Que história é essa? É uma dupla, é isso, Bruno Pinheiro? E que você conhece muito bem, jogada de Romário e de Bebeto. Foi uma lembrança de Alexandre Padilha, fazendo uma analogia sobre o futebol, sobre um campeonato, e justamente essa foi a relação que ele colocou sobre o Congresso Nacional com a parte do Palácio do Planalto, com o governo brasileiro, em relação às primeiras semanas e às primeiras votações antes do recesso no Congresso Nacional. Relembrou a reforma tributária, que foi uma discussão antiga, de cerca de 40 anos, mas conseguiram esse resultado. Reconheceu que às vezes não é tão fácil emplacar uma vitória, mas afirmou que após o recesso, que encerra amanhã, na quinta-feira, o Congresso vai conseguir emplacar uma agenda vitoriosa, de muito sucesso, com assuntos que são de interesse aqui do Palácio do Planalto. Vamos ver também essa entrevista do ministro das Relações Institucionais, hoje um pouco mais cedo aqui na capital federal. Nós vamos repetir nesse segundo turno agora do campeonato o mesmo sucesso dessa dupla que fez muitos gols no primeiro semestre desse ano. E é isso, esse governo está conseguindo fazer. Ou seja, a gente sabe que tem alguns temas que a gente é derrotado, porque tem um perfil, uma opinião do Congresso, a gente tem que respeitar o povo que elegeu o Congresso Nacional, mas aquilo que é decisivo para gerar mais emprego, para reduzir impostos para a maioria da população, para controlar a inflação, para colocar a economia no rumo, para atrair investimento externo, para recriar as políticas públicas no Brasil. Agora há pouco, num evento em Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, o presidente Lula voltou a falar sobre a reforma tributária que ele não esperava que conseguiria de fato, e que ao longo de 40 anos, muita discussão, e que às vezes existe sim uma divergência dentro do Congresso Nacional, mas que é necessário muita conversa, e que ele acredita que agora, com a retomada das atividades no Senado Federal, também será o mesmo ritmo da Câmara dos Deputados, que vai fluir muito rápido, que não haverá nenhuma dificuldade. Essa é a expectativa do governo, uma agenda econômica que agora está no Senado Federal, a regulamentação da reforma. Vale ressaltar que estamos no ano eleitoral, as eleições em outubro, o que vai dificultar e gerar um certo esvaziamento nos corredores do Congresso Nacional, que já tem algumas agendas, na verdade, e algumas vão acontecer de forma remota. Tudo isso para conseguir que quem vai disputar a eleição ficar no seu reduto eleitoral e quem vai articular também realizar uma articulação. Vamos ver como será essa articulação do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, com os aliados, inclusive, da oposição dentro do Congresso Nacional. Tiago. Saber se o Senado vai mesmo apressar essa votação, e uma outra matéria ainda deve ser discutida na Câmara, dessas leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária. Bruno Pinheiro com as últimas informações de Brasília. Até mais tarde. Bom, passa a palavra para o Cristiano Vilela. O ministro fala no futebol, né? Eu queria saber de você, quem que é o Bebeto e o Romário dessa história, e se é que é uma dupla que está sempre afinada. Eu acho que não, hein, Vilela? Eu também acho que não, viu, Thiago? Nesse sentido, eu vejo que o ministro Padilha, ele procurou garantir o emprego dele, garantir o trabalho dele, porque o ministro das Relações Institucionais, ele não poderia reconhecer o grave problema, o grave conflito que existe na relação hoje entre o Executivo e o Legislativo. Infelizmente, ao longo desse 1 ano e meio, o que a gente vê realmente é uma situação bastante conflitiva, os dois poderes não se entendem de uma forma geral, e essa questão de Bebeto e Romário está muito longe disso, viu? Está mais de um lado nós temos um jogador, um goleiro, e de outro lado nós temos outro goleiro, que realmente não se conversam e acabam não podendo fazer jogada nenhuma em conjunto. E nunca é demais lembrar que no primeiro semestre teve até uma declaração muito ríspida do presidente da Câmara contra o ministro Alexandre Padilha. Até se especulou que ele pudesse ser trocado do cargo, da vaga, da negociação ou da mudança da articulação política. E a gente sabe que essa relação não é fácil e vai continuar não sendo, Vilela.
Exatamente, nós tivemos aqui até várias vezes, pudemos comentar aqui no Jornal Jovem Pan, situações onde o próprio presidente da República teve que se expor na relação com o Congresso, negociar diretamente com os parlamentares, justamente por conta da falta de credibilidade na relação política que determinados atores, especialmente o ministro Padilha, teve por conta desses conflitos que você lembrou bem em relação ao presidente da Câmara. Então, ao longo desse 1 ano e meio de governo, do governo Lula 3, realmente a situação, a relação não é de sintonia nenhuma entre os dois poderes. E só mais um ponto, não há nenhuma garantia que o Senado vai apressar essa discussão da reforma tributária, né? Porque a gente sabe que a questão de honra é do presidente da Câmara, Arthur Lira, e não necessariamente do presidente do Senado, que reconhece a necessidade da reforma, mas não está muito disposto a apressar essa discussão, não é, Vilela? Exatamente. O presidente da Câmara, de fato, ele pode ter mais interesse nesse sentido. Eu vejo que, por mais que o presidente do Senado talvez não vá reconhecer isso, mas para ele também seria importante, até porque muito se fala até de projetos eleitorais, um político que ainda tem um caminho longo pela frente na vida pública, ser realmente o presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, que fez a aprovação de uma matéria tão importante como essa, é uma marca que realmente vai ficar no currículo dele, então eu não tenho dúvida que ele vai querer aprovar alguma coisa assim.